Minha saudação a todos os inscritos no canal do Frei Theo. Eu sou Cícero Moreira, chegando para mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, eu irei falar sobre a polêmica da ressurreição da carne. Existem dois modelos para explicar quando acontece a ressurreição da carne no universo católico. O primeiro modelo é o modelo tradicional, é o modelo ensinado pela Igreja, que diz: o ser humano morre, a sua alma vai para o corpo de Cristo, acontece o julgamento particular, purgatório, céu e inferno, e ela aguardará neste corpo de Cristo até a volta de Cristo na sua parúzia para a terra, para então acontecer a ressurreição do corpo. A Igreja, quando usa a expressão alma, ela não está dando uma explicação filosófica, nem tampouco ensinando uma doutrina dualista de uma alma separada do corpo, mas ela está expressando para os fiéis que, diante da morte, o ser humano não desaparece completamente. Existe uma alma, existe um princípio espiritual que sobrevive, que vai para a eternidade, que vai para a presença de Deus. É isso que a Igreja quer dizer quando usa a expressão alma. E o corpo de Cristo, o místico corpo de Cristo, para a Igreja, não é que a alma ficaria separada do seu corpo, mas ela estaria presente na comunhão do corpo de Cristo e levaria a sua corporeidade, mesmo sem estar ressuscitada, sem estar ressuscitado com o corpo. Do outro lado, existe o segundo modelo apresentado pelos teólogos, que é a teoria da ressurreição na morte. Segundo os teólogos, levantado essa questão, apoiados nas novas descobertas científicas da tanatologia, da psicologia, da antropologia, e eles dizem o seguinte: à medida que vamos morrendo, vamos ressuscitando. Se comprovou a tanatologia que a morte clínica não é a morte real da pessoa. Quando acontece a morte clínica, a parada do cérebro e a parada do coração, 11 milhões de células ainda continua viva naquele corpo. A alma ainda está naquele corpo, ainda está animando aquele corpo. Ela só deixará de animar aquele corpo quando o seu corpo morrer 100%, que é a morte real. É por isso que, diante de uma morte clínica, é possível fazer, em alguns casos, transplante de coração, transplante de rins, transplante de pulmão. Por quê? Porque a morte clínica não é a morte real de todos os órgãos. É apenas a parada do funcionamento desses órgãos, que começa a partir daí morrendo gradativamente. Então, segundo os teólogos, à medida que a gente vai morrendo, a gente vai ressuscitando. E a grande polêmica é a questão da eternidade. A eternidade, segundo Agostinho, é uma dimensão que não tem tempo. Se houvesse tempo na eternidade, não seria eterno, seria finito, teria começo e teria fim. Logo, o que é eterno não tem começo nem tem fim. Por isso, não pode haver tempo. Agostinho ainda reflete dizendo que a eternidade é o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Agostinho nos diz que, na eternidade, as coisas acontecem de forma plena e não por passagem de tempo. Diante dessa definição, os teólogos acham incompreensível que a alma fique no corpo de Cristo aguardando
a ressurreição do corpo que acontecerá na parúzia quando Cristo vier para a terra. Outra questão que eles levantam é: onde fica, onde acontece esse corpo de Cristo? É fora da eternidade ou é na eternidade? O corpo de Cristo está com Cristo, está na eternidade. Segundo os teólogos, Cristo, depois da sua ascensão aos céus, ele passou a viver na dimensão de Deus, que é a dimensão da eternidade. Logo, está no corpo de Cristo, está na eternidade, e, estando na eternidade, não há mais nada o que esperar. A ressurreição do corpo deve acontecer no momento da morte. Para os teólogos, o homem morre, ressuscita e vive no corpo místico de Cristo até a segunda volta dele, a parúzia. Então, esse é o que diz os teólogos, né? Por causa da eternidade, eles dizem que não é possível esperar mais nada. O juízo do mundo, o juízo final, dentro da teologia que aborda, né, a ressurreição na morte, esse juízo final ele deve ser visto em dois aspectos. Um, dentro do tempo, do espaço, e o outro fora do tempo. Digamos que Cristo virá daqui a 20 anos. Eu morro e você continua vivo. Você espera no tempo durante 20 anos para que essa parúzia aconteça. E eu que morri hoje, saio do tempo e não preciso mais esperar esses 20 anos, porque esses 20 anos na eternidade não existem mais. Então eu estou ali na minha morte diante já da parúzia que vai acontecer 20 anos para aqueles que estão vivos. Não se trata de dois juízos, se trata de um só juízo. No aspecto dentro do tempo, espaço, e fora do tempo, que é a eternidade. Então, para quem morre, segundo a teologia, né, e a teoria da ressurreição na morte, já acontece a ressurreição do corpo, já se glorifica a história. Para nós que estamos aqui, quando Cristo vier na sua parúzia, esse tempo também deixará de existir e começa e entra na eternidade. O tempo deixa de existir, chega o final dos tempos e a gente entra na plenitude de Deus na eternidade. Mas os teólogos dizem, para a pessoa que morre, ela já entra na eternidade. Então existem essas duas possibilidades, essas duas explicações para quando acontece a ressurreição da carne. É um modelo, tanto da igreja, tem raízes muito fortes, tanto que até hoje é ensinado dessa forma e acredito que continuará ensinando dessa forma. E há também um modelo do outro lado, riquíssimos de conquistas, de apaixonante, que é a ressurreição na morte. Agora eu quero frisar um ponto muito importante. A ressurreição na morte, que é defendida pelos teólogos, ela não nega o dogma da ressurreição da carne. A discussão é quando acontece a ressurreição da carne. Não há uma negação da ressurreição da carne. Então, os teólogos não são hereges. Eles apenas ensinam no século XXI aquilo que o magistério da igreja não ensina. O magistério da igreja prefere, ainda fica, porque tem raízes muito fortes, porque a igreja é muito sábia, no modelo tradicional.
E aí você me pergunta, o que nós devemos ensinar e o que nós devemos crer? A gente deve ensinar o que a igreja ensina. A gente deve crer no que a igreja ensina, mas sem desprezar os estudos, sem menosprezar a teologia na morte. Porque, como eu disse, não é a negação do dogma. O modelo pode ser mudado, a chave hermenêutica pode ser mudada. O que não pode mudar é a verdade da fé, a ressurreição da carne. Pode ser que a igreja, em tempos futuros, com a luz do Espírito Santo, a igreja adote no magistério, adote no ensinamento a ressurreição na morte. Vamos esperar, vamos rezar, vamos pedir a luz do Espírito Santo, tanto para os teólogos como para a igreja, e acompanhar como a história se dará, se a igreja vai adotar ou não. O importante é que você saiba é que a gente deve ensinar o que o magistério da igreja ensina e que saiba também que a ressurreição na morte, ela não é uma heresia. A igreja, ela é una, não porque não tenha divergências. Tem muitas. Tem muitos pensamentos, um diferente do outro. Mas a igreja é una, sabe por quê? Porque todos fazemos parte do corpo de Cristo. Os teólogos ajudam a igreja ajuda os teólogos. E nós vamos fazendo o corpo de Cristo. Nós somos inseridos no corpo de Cristo e vamos pedir a iluminação do Espírito Santo no estudo da teologia para a igreja, para que o Espírito Santo ilumine a igreja, para que o Espírito Santo esclareça as questões de fé. Então, se você estudar e dizer, eu acredito na ressurreição na morte, não está negando o dogma da ressurreição na carne. O ideal é que a gente espere e que a gente continue ensinando o que a igreja ensina. Então, meu muito obrigado por acompanhar este vídeo. Participe da polêmica, da discussão, ressurreição na morte, ou modelo tradicional, da ressurreição somente na parúzia de Cristo. Comenta aí o que é que você acha, vamos refletir, vamos crescer na fé. E se você quiser aprofundar mais a teoria da ressurreição na morte, vou citar 3 livros que resume bem, aborda bem essa temática. O primeiro livro é Escatologia da Pessoa, Vida, Morte e Ressurreição, do teólogo Reinhold Blanc. O segundo livro é Escatologia Cristã, do padre jesuíta João Batista Libânio. O terceiro livro é do Leonardo Boff, A Ressurreição de Cristo, a Nossa Ressurreição na Morte. E ainda tem um quarto livro que é Vida para Além da Morte, que também é do Leonardo Boff. Então, esses 4 livros, ele dá uma visão sistemática do que é a ressurreição na morte, que é muito defendido no século XXI pelos teólogos. Importante é que a gente siga o que a igreja ensina e que a gente também não qualifique os teólogos que defendem a ressurreição na morte de hereges. Paz e bem.